Vamos compartilhar nosso arquivo. A apresentação aparece? Sim. Ok. Bom, beleza, galera. Nós falamos sobre vários assuntos na aula de primeiros socorros, né? Nas primeiras aulas, alguns assuntos nós comentamos só a existência deles, né? Hoje a gente vai aprofundar em um dos temas aqui, que é o controle de hemorragias. Perfeito? Por quê? Porque a aplicação do torniquete, né, que é uma das técnicas de hemostasia, ela ainda é assunto de muitas dúvidas, né? E gera confusões e muita gente acaba ou aplicando indevidamente ou não aplicando quando necessário, tá? Então, hoje a gente vai aprofundar nesse tema aí, para que nós, técnicos, né, tenhamos o conhecimento nos casos aí de quando aplicar ou não aplicar a técnica, perfeito? Vamos lá, hemorragias. Bom, a definição aí de hemorragia, né, é quando nós temos extravasamento do sangue pelos nossos vasos sanguíneos, né? Então, um escape de sangue por um vaso sanguíneo rompido, tá? Esse escape pode ser para dentro ou fora do corpo. Perfeito? Bom, as maiores causas aí de acidentes que geram mortes, né? Então, grandes hemorragias é uma das grandes causas de morte em acidentes. Obstrução de vias aéreas, né, que são os engasgamentos, afogamentos, sufocamento, tá ok? Então, são obstruções de vias aéreas. Pneumotórax e hemotórax, né, são perfurações na região do tórax com grandes hemorragias ou também com perfuração dos pulmões, tá? Trauma de crânio e fraturas e esmagamentos, tá? Essas são as maiores causas de mortes em acidentes, e a fonte, tá, está aí na International Search and Rescue, tá, de 2012, uma estatística de 2012, perfeito? Então, se quiserem buscar no site, aí existem vários estudos sobre isso. Tá? Bom, hemorragias, tipos e classificação das hemorragias, né? Elas podem ser internas ou externas, ok? E aí, quando a gente fala interna ou externa, para qual região do corpo esse sangue está extravasando, né? Quanto à extensão da hemorragia, né, a área que foi atingida, pode ser uma hemorragia capilar, pode ser uma hemorragia venosa, ok? Ou uma hemorragia arterial. Como diferenciar aí uma hemorragia capilar, venosa ou arterial, né? Arterial, vamos lembrar ali do nosso sistema circulatório, né? Nós temos uma bomba injetando pressão nesse sistema. Essa bomba é o coração, correto? O coração, ele trabalha como uma bomba pulsante, né? Ele é diferente de uma bomba centrípeta, por exemplo, que gera pressão constante na rede, né? O coração, por ser uma bomba pulsante, ele vai ter momentos de pressão mais alta no sistema e momentos de alívio de pressão. Então, aquele sangue que está vindo de uma artéria, ele tende ao quê? A jorrar do corpo, né? É um sangue mais claro, mais vivo, né? E ele tem o extravasamento dele é pulsante. Eu percebo que tem uma pulsação naquela área, né? Aquele sangue ele está esguichando, ok? Já uma hemorragia venosa, ela tende a ser contínua e é um sangue mais escuro, né? Esse sangue é mais escuro por conta da presença, né, do excesso aí de dióxido de carbono que foi gerado aí na minha na parte celular, né? Então, quando uma célula se alimenta, gera energia, absorve proteína, e então essa atividade celular, ela consome o oxigênio que está no sangue e gera o dióxido de carbono, que deixa aí o nosso sangue mais escuro, ok?
ok? Então, é esse sangue que está voltando pelas veias e vasos sanguíneos. Quando a hemorragia for capilar, vai ser bem menos intensa, é uma hemorragia mais controlada, o fluxo de sangue é menor e também é um fluxo de sangue contínuo, né? Porque tem a mesma origem aí do sangue venoso, né? Então é um sangue mais escuro e um sangramento mais lento, ok? Bom, aqui nós temos um exemplo de uma hemorragia capilar interna, tá? Então, tanto as hemorragias arteriais, venosas e capilares, elas podem ser internas ou externas. Então, aqui nós temos uma equimose, né? Aquela mancha roxa que fica na pele após uma contusão, né? Após um choque com algum objeto. Então, pode formar esse tipo de hemorragia, ok? Mas nem sempre, né, as hemorragias serão visíveis. Então, devemos estar aí atentos aos sinais e sintomas das hemorragias, né? Vamos lembrar quem são os sinais, quem são os sintomas. Então, os sinais é tudo aquilo que o socorrista consegue perceber por si só, né? Apenas avaliando a vítima, ok? Os sintomas, eu necessito que a vítima relate o que ela está sentindo, né? Então, dor de cabeça, tontura, se ela está com frio, se ela está com calor, né? Então, ela tem que relatar esse sentimento, perfeito? Bom, então, partindo aí para os sinais e sintomas das hemorragias, tanto interna quanto externa, ok? Então, palidez e cansaço. Então, a vítima vai ter uma descoloração ali da pele, né? E ela vai sentir cansaço. O pulso será rápido e fraco, né? Por que é rápido e fraco? O sistema circulatório ele vai perceber ali a perda, né, o extravasamento desse sangue, e ele vai tentar compensar essa perda acelerando o pulso, tá? Para que ele consiga manter ali o transporte de nutrientes e gases dentro do corpo, tá? E fraco porque está tendo perda de pressão na rede, né? Se eu tenho líquido extravasando do meu sistema, a pressão daquele sistema começa a diminuir, ok? Bom, a respiração ficará acelerada. Então, uma hemorragia, ela tende a acelerar a respiração da nossa vítima. A vítima sentirá muita sede, né? Você vai perceber que constantemente ela fica te pedindo água, tá? Não devemos fornecer água para a vítima, perfeito? Por quê? Porque as hemorragias, muitas delas, quando chegar no hospital, serão casos cirúrgicos. E como a vítima passará por cirurgia, tá? Não devemos fornecer alimento ou água para essa vítima. Haverá uma queda de pressão. Então, já comentei acima, né? A queda de pressão, ela resulta da perda de volume sanguíneo no meu sistema circulatório. Náuseas e vômitos podem estar presentes, muitas vezes com sangue, tá? Então, a nossa vítima pode ter náuseas e vômitos normais, né? Apenas com o suco gástrico, ou náuseas e vômitos com presença de sangue, perfeito? Essa presença de sangue pode indicar também, por exemplo, uma hemorragia digestiva, tá? Então, nem sempre a hemorragia ela é resultante de um ferimento, né? De uma lesão externa, né? Ela pode ser oriunda por algum caso interno do nosso corpo, né? Então, pode ser uma hemorragia digestiva alta, né? Que seria aí na região do esôfago ou do estômago, tá? Pode ocorrer aí por conta de úlceras ou varizes no esôfago, perfeito? E ela vai causar esse sangramento aí. Pode haver aí confusão mental ou desmaios nos casos mais graves. E se for na região do abdômen, né? Haverá muita dor no abdômen e a região onde a hemorragia está acontecendo, ela ficará endurecida, vai ficar uma região diferente da textura das outras 3 regiões, né? Lembrem que na aula
presencial, nós falamos dos quadrantes abdominais, né? Então, eu divido o abdômen em 4 quadrantes e a hemorragia, ela vai endurecer aquele quadrante onde ela está preenchendo de sangue, tá? Naquela região haverá muita dor e endurecimento. Perfeito? Alguma dúvida? Tranquilo? Professor, Pode falar. quanto tempo leva para você tem que socorrer a pessoa para não vir a óbito? Quanto tempo levaria para ela vir a óbito em caso de hemorragia? Ou caso Cara, o socorro não aconteça imediato? Cara, não existe uma tabela de tempo dizendo em quantos minutos essa vítima vai entrar em óbito, tá? O que acontece é o seguinte: quanto maior for o volume de perda sanguínea, menos tempo o paciente tem, tá? Então, o socorro deve ser o mais breve possível. Mas não existe assim uma tabela falando assim, ó, se ele perder meio litro de sangue, ele vai morrer em tantas horas. Ah, se ele perder 4 litros de sangue, ele vai morrer em tantos minutos, tá? Não existe essa tabela. Vai depender da região que foi afetada, do volume de sangue que está sendo perdido, né? Essa vítima vai entrar aí num choque hipovolêmico, né? Então, o choque hipovolêmico é aquele estado de choque onde a vítima está tendo pouco volume de sangue, né? Então, esse baixo volume de sangue vai gerar aí algumas complicações, tá? Mas não existe uma tabela de tempo. O que nós temos que obedecer é o quê? A regra da hora de ouro, né? Então, a hora de ouro, ela deve ser aplicada sempre. E o que é a hora de ouro? Né? A partir do momento do acidente, em no máximo 1 hora, a vítima deve estar já sob cuidados médicos. Perfeito? Então, é o tempo de o acidente acontecer, a equipe ser acionada, retirar a vítima daquela situação, estabilizar a vítima e transportá-la até o hospital. Ok? Professor, Ah, ok. Opa, pode falar. uma vez eu vi os caras do SAMU falando isso aí. Eles chegaram lá no hospital, na emergência, ele falou, quanto tempo para correr até o hospital? Eles falaram, 45 minutos. Ele tá dentro dessa hora de ouro aí. Isso, né? Esse tempo a gente sempre marca. Então, por exemplo, notem que como Ela tinha até profissionais, anotado na prancheta. notem que como profissionais de segurança, né, nós somos aconselhados ao quê? Que os nossos funcionários não utilizem adornos, né? Corrente, aliança, relógio e etc, né? No caso dos socorristas, o relógio ele é fundamental, ok? O socorrista ele deve ter um relógio porque ele sempre precisa marcar o tempo ali, de quanto tempo aquela vítima está em parada ou de quanto tempo foi aplicado aquele torniquete, ok? Então, a marcação do tempo é muito importante para o socorrista. Ah, mas hoje todo mundo tem um celular, eu posso ficar olhando a hora no celular ao invés de utilizar um relógio, tá? Lembre-se que muitas vezes você vai estar utilizando equipamento de proteção individual, né, luvas de procedimento, e essas luvas podem estar com secreções, sangue, etc. E você vai estar utilizando o celular com essa luva suja aí, tá? Então, acaba sendo inviável em algumas situações. E sem contar que pega mal, né? Por exemplo, uma vítima em parada cardiorrespiratória e o socorrista, o único acesso que ele tem ao tempo é utilizar o celular, ele saca o celular do bolso para... Ele está vendo a hora, ele sabe que ele está vendo a hora, mas quem olha de longe vai falar assim, olha, o cara parou de socorrer a vítima para ficar olhando o celular, ok? Então, para esses profissionais, a utilização de um relógio é muito importante. Tá? Bom, as hemorragias, assim como as queimaduras, por exemplo, elas têm diferentes graus, tá ok? E o grau ele está diretamente ligado ao quê? Ao volume de sangue que foi perdido, né? Então vamos para o primeiro grau de hemorragia. Houve aí perda sanguínea inferior a 750 mililitros, ok? Isso vai representar aí para a nossa vítima aproximadamente 15% de perda volumétrica, tá? A frequência cardíaca estará abaixo de 100, lembrando que essa tabela aqui nós estamos falando de um adulto, perfeito? Então a frequência cardíaca estará abaixo de 100, a pressão arterial será normal. Então o que é normal para um adulto?
120 por 80, 130 por 90, tá? Esses são os valores de normalidade, tá? A frequência respiratória estará dentro dos padrões, entre 14 a 20 movimentos respiratórios por minuto, tá? E o estado mental aí da nossa vítima pode ser uma ansiedade discreta, então dificilmente o socorrista vai perceber essa ansiedade na hora. Por quê? Porque na maioria dos casos o socorrista não conhece a vítima, tá? Então fica um pouco difícil perceber essa ansiedade aí. E o enchimento capilar, né, será inferior a 2 segundos. Relembrando aí sobre o enchimento capilar, né, que seria a perfusão periférica, então é um outro nome que ele recebe, tá? Enchimento capilar ou perfusão periférica. Será inferior a 2 segundos. Existem dois métodos para realizar essa manobra aí. O primeiro é apertando ali a extremidade, né? Então os dedos da mão ou os dedos do pé, próximo à unha, eu aperto até que a região fique branca, né? Ou seja, eu estou expulsando o sangue daquela região. Quando eu soltar, eu espero que ela volte a ficar rosada, né? Volte à sua cor normal. Essa velocidade de enchimento tem que ser abaixo de 2 segundos. Vamos lá, hemorragia grau 2. A perda volumétrica agora foi de 750 a 1,5 litro, tá? Lembrando que aproximadamente, né, na média ali, um adulto tem por volta de 6 litros de sangue, ok? Então vamos lá. Nós temos aí então, uma perda volumétrica de 750 ml a 1,5 litro. Essa porcentagem vai variar aí, então, de 15% a 30% do volume de sangue, tá? A frequência cardíaca estará um pouco acelerada, então de 100 a 120 batimentos por minuto, tá? A pressão arterial ainda é normal, ok? A frequência respiratória agora subiu, entre 20 e 30 movimentos respiratórios, ok? Uma ansiedade leve, né? Agora fica mais fácil de perceber essa ansiedade. E o enchimento capilar durou 2 segundos, ok? Então, no grau 1 é abaixo de 2 segundos, e no grau 2 pode chegar a 2 segundos, perfeito? No grau 3 de hemorragia, a perda volumétrica agora foi entre 1,5 litro e 2 litros, aproximadamente aí 30 a 40% do volume sanguíneo. A frequência cardíaca estará acima de 120 por minuto, tá? A pressão arterial agora diminuiu, tá, ok? Então ela está diminuída. A frequência respiratória é aumentada de 30 a 40. E lembrando, toda vítima adulta que respira acima de 30, ela já está em estado de choque, ok? Independente do tipo de choque. Então pode ser um choque anafilático, que seria uma alergia, né, a algum produto, algum alimento. Pode ser o choque hipovolêmico, nesse caso aqui, então uma hemorragia, tá? Então, um adulto respirando acima de 30, ele estará em estado de choque. Lógico, não vamos confundir com uma pessoa que está realizando uma atividade física, tá? Aí é outro caso, perfeito? Mas durante uma vítima de um acidente ou um caso clínico ali, se ela estiver respirando acima de 30, consideraremos o choque. Basta saber agora qual é o tipo de choque, tá? Estado mental da vítima do grau 3, ansiedade e confusão, perfeito? Então, confusa é aquela pessoa que te pergunta a cada 30 segundos, 1 minuto, o que foi que aconteceu, se ela estava no carro com mais pessoas, toda hora ela fica perguntando das pessoas e você fornece a resposta e ela não grava o que você falou, ok? Ela não consegue informar de onde ela está vindo ou para onde ela estava indo, ela não consegue lembrar aí qual o dia, qual a data, né, o que ela estava fazendo antes do acidente. Então, algumas perguntas nós vamos fazendo para essa vítima, e aí, se você perceber que ela não consegue lembrar a resposta, ou ela muda a resposta toda hora, nós estamos falando dessa confusão mental, ok? O preenchimento capilar, né, será acima de 2 segundos no grau 3, então maior que 2 segundos, grau 3 de hemorragia. Grau 4 de hemorragia. Então agora a nossa vítima perdeu mais que 2 litros de sangue, tá? Então a perda foi maior que 2 litros.
Então, essa perda representa aí mais que 40% da capacidade do nosso sistema circulatório. A frequência cardíaca estará acima de 140 batimentos por minuto. A pressão arterial muito diminuída, né? Então, o que seria uma pressão do grau 3 diminuída e uma do grau 4 muito diminuída? Então, por exemplo, um adulto ali no grau 3, uma pressão arterial 100 por 80, 100 por 70, por 60, então essa é uma pressão diminuída. Uma pressão muito diminuída, então eu vou perceber ali 80 por 40, tá? Então eu percebo que é uma pressão muito baixa, perfeito? A respiração desse grau 4 estará acima de 35 movimentos respiratórios por minuto, tá? E ele terá confusão e letargia, né? Então notem que no grau 3 nós temos ansiedade e confusão. A ansiedade demonstra uma vítima com um comportamento mais acelerado, ok? Já no grau 4, confusão e letargia. A letargia é aquele comportamento mais vagaroso, mais demorado, né? Você pergunta alguma coisa, ela demora para te responder, ela te olha com aquele olhar perdido, né? Como se ela não estivesse, a parte mental, como se ela não estivesse ali, né? Então, tem uma diferença no comportamento da nossa vítima. E o preenchimento capilar estará ausente, tá? Eu não consigo realizar a manobra. Por quê? Porque os membros já estarão com descoloração, perfeito? Eles já estarão sem aquele aspecto rosado, perfeito? Alguma dúvida? Professor, manda aí. no grau 3 e 4, é aconselhável fazer o tourniquet ou não? Opa, com certeza. Com certeza? Se for possível, tá ok? Por quê? Porque o torniquete é somente para extremidades. Onde que eu não consigo realizar o torniquete? Não dá para fazer o torniquete na cabeça, não dá para fazer no pescoço, não dá para fazer no tronco e no tórax. Então, na parte do tórax e abdômen, eu não consigo realizar o torniquete. Então, onde eu consigo realizar o torniquete? Nas extremidades. Mãos, pés, braços, pernas, ok? É nessa região que eu consigo aplicar o torniquete. Ok? Ok. Bom, vamos lá. Toda vez que nós temos um sangramento, né, o nosso corpo tenta se defender sozinho, tá? Então, ele vai tentar realizar o quê? Uma coagulação, né? Então, a hemostasia natural do corpo. Então, essa hemostasia natural do corpo, ela se divide em duas fases. A primeira é o aparecimento, né, das plaquetas. Então, as plaquetas vão deixar aquele sangue mais espesso, né? E elas iniciam aí o primeiro processo de coagulação do sangue. Após a ação das plaquetas, nós teremos o envolvimento aí, né? A ação das fibrinas, tá? E as fibrinas vão tentar fazer o que agora? Regenerar aquele tecido para que o sangramento não continue. Perfeito? É por isso que é muito importante que quando nós aplicamos o primeiro tecido ali na região do ferimento, esse tecido não deve ser removido. Por quê? Porque toda vez que eu removo aquele primeiro tecido, né, esse estancamento natural do corpo aí, que são as plaquetas e as fibrinas, nós estaremos removendo essa coagulação natural, tá? Então, esse é o motivo da primeira gaze, o primeiro pano, né? Aquele primeiro objeto que teve contato com o ferimento, ele permanece. Eu posso trocar, né, a segunda gaze, o segundo pano, que está por cima, mas o primeiro tecido sempre ficará em contato com a lesão. Bom, caso a coagulação natural do corpo não seja suficiente para estancar o sangramento, o socorrista deverá aplicar algumas técnicas de hemostasia, tá? Então vamos lá. Relembrando que a elevação do membro ela foi abolida, tá? Então não se utiliza mais elevar o membro que está lesionado, tá? A teoria antiga dizia que se você levantasse, por exemplo, a pessoa teve um corte na mão, se ela levantasse o braço acima da cabeça, né, a pressão sanguínea na região diminuiria e o sangramento ficaria menos intenso, né?
isso até ocorre, mas é uma de pressão tão insignificante que a manobra caiu por terra, tá? Não se utiliza mais elevação do membro. Então, a primeira técnica de hemostasia que nós temos é o quê? Compressão direta, tá? A compressão direta, ela pode ser feita, notem com a primeira imagem, com as mãos ou a aplicação de um curativo compressivo, ok? Então, eu devo realizar compressão direta onde? Nos membros, ok? Onde eu não consigo realizar uma compressão direta, em partes moles, né? Então, no abdômen eu não consigo fazer uma compressão direta, na região do pescoço, tá ok? Na região do crânio, dependendo do estado da vítima, se for um traumatismo craniano, eu devo realizar o quê? Um curativo oclusivo, né? Eu vou aplicar o curativo, mas com pouca pressão, porque se eu aumentar a pressão do curativo, pode ser que eu contribua para o aumento da pressão intracraniana e o agravamento do estado de saúde da vítima, perfeito? Então, a primeira técnica aqui que nós estamos aprendendo é a compressão direta. Quando realizarmos um curativo compressivo, vamos lembrar que ele deve ser elaborado, né? Ele deve ser confeccionado aí da parte distal para a parte proximal, ou seja, distal mais longe do coração para o sentido proximal, mais perto do coração, sempre nesse sentido. Após a aplicação do curativo compressivo, não esqueça do preenchimento capilar. Bom, compressão indireta. A compressão indireta, ela consiste em localizar um ponto arterial antes da lesão, ou seja, mais proximal possível, né? E comprimir aquela artéria para que haja uma diminuição do sangue que está ali indo em direção ao ferimento. Essa técnica também foi abolida, tá? Não é mais utilizada. Por quê? Porque é uma técnica de difícil realização, né? Dependendo da vítima, ou dependendo da prática do socorrista, ele não consegue localizar exatamente esse ponto arterial, tá? Então, essa compressão indireta, ela se tornava ineficaz. Então, a compressão indireta, atualmente, não se utiliza mais. Uma outra técnica que podemos utilizar é a bandagem elástica, tá? Então, a bandagem elástica, ela também é um curativo compressivo, perfeito? Ela já vem pré-fabricada, né? Comercializada, já com as suas instruções de uso, inclusive. Então, ela substitui ali a atadura de crepe, tá? O que podemos fazer ali para auxiliar essa bandagem elástica é a aplicação de ataduras, desculpa, atadura não, de gaze no local do ferimento. Tá? Então, sempre que realizarmos aí a compressão direta ou a indireta, né? Então a indireta ela não existe mais, tá? Mas sempre que é realizada uma compressão direta ou indireta, é necessário que a gente verifique a perfusão periférica, tá? Que é o preenchimento capilar. Então, não esqueçam desse detalhe. Sempre que eu realizar ali um curativo compressivo, sempre que eu realizar um curativo compressivo ou um torniquete, né? Se necessário, devemos preencher o ferimento com gaze ou compressa de algodão, tá? Então, o que acontece? Quando nós vamos realizar um curativo, né? Houve uma lesão num vaso sanguíneo, ou numa artéria, por exemplo, o ponto de sangramento, nós estamos vendo o sangue sair por aquele corte, né? Mas nem sempre o sangramento está sendo exatamente ali. Por quê? Porque uma artéria, quando ela se rompe, né, se o rompimento for total, ela pode recuar para dentro da parte muscular até 7 centímetros. Então, eu estou vendo o corte, né? Eu acredito que o sangramento está sendo ali, mas na verdade ele está 7 centímetros acima do local, porque a artéria recuou esse espaço, tá? Então, se eu realizar apenas o curativo, pode ser que ele não seja suficiente para estancar aquela hemorragia. Então, o que eu vou fazer naquele ferimento? Eu vou inserir dentro do ferimento, tá? Gases ou compressas de algodão, perfeito? Para que quando eu realizar o curativo, essa gase
ou aquela compressa de algodão que está dentro do ferimento, ela vai auxiliar na compressão da artéria, na compressão daquele ferimento, ok? Bom, torniquete, né? Então, o torniquete ele tem algumas regras de utilização. A primeira delas é quando as anteriores não foram suficientes. Então, por exemplo, existe um ferimento, existe um corte num membro inferior ou superior. Eu realizei a aplicação do curativo compressivo, mas eu percebo que ele foi ineficaz. O sangramento persiste, ele continua e continua em grande volume, tá? Se isso acontecer, eu preciso realizar o quê? A aplicação do torniquete agora. Ou então, quando houve aí esmagamento, amputação, avulsão de um membro, ok? Nesses casos, obrigatoriamente eu devo realizar a técnica do torniquete. Ok. Notem que os torniquetes improvisados, né? Existem várias imagens aqui onde a pessoa está usando um pedaço de pano, uma toalha, pode ser um cinto, um lenço, ok? Uma gravata. Então, vários objetos diferentes de objetos confeccionados para primeiros socorros podem ser utilizados ali numa emergência, ok? Mas o que interessa não é o que eu estou utilizando, e sim como utilizar, tá? Então, onde eu devo aplicar o torniquete? Então, sempre acima da lesão, né? Então, se a lesão ela foi no membro inferior, eu devo realizar próximo à lesão, mas lembrando, eu sempre devo recuar pelo menos 7 centímetros acima da lesão, né? Para garantir que o meu torniquete realmente vai ser aplicado em cima da artéria, tá? Lembrando que nas articulações eu não devo realizar o torniquete, porque ele será ineficaz. Então, no joelho, no cotovelo, no punho, ok? Então, nas articulações ele será ineficaz. Então, eu sempre devo recuar, né, em direção proximal para realizar o torniquete. Realizei o primeiro torniquete, né? Fiz o torniquete ali. O sangramento ainda persiste. Posso colocar um segundo torniquete? Pode colocar um segundo torniquete. Normalmente o segundo torniquete ele irá onde? Acima do primeiro torniquete, ok? Bom, existem também no mercado os torniquetes táticos, tá? Que são torniquetes fabricados para isso, eles são comercializados. Qual a vantagem desse equipamento? É que ele me dá uma força de aplicação muito maior do que o torniquete improvisado, ok? Com esse torniquete tático, nós conseguimos aproximadamente 90 quilos de pressão sobre o ferimento, sendo que os torniquetes improvisados, eles vão ficar ali na casa dos 45, 50, no máximo 60 quilos de pressão, ok? Já com o tático eu chego próximo dos 90 quilos, o que vai garantir o quê? Um estancamento da artéria, né? Uma compressão da artéria mais garantida. Tranquilo? Bom, princípios aí da aplicação do torniquete. Então, esses torniquetes comerciais, eles devem ser utilizados quando? Quando a compressão direta for ineficaz ou impraticável. Ou seja, eu realizei, né? Então, voltando, eu realizei o curativo compressivo e ele foi ineficaz. Então, aí está falando, ó, compressão direta ineficaz. Ou quando ele for impraticável, né? Houve ali uma avulsão, um esmagamento daquele membro e eu não consigo praticar ali um curativo compressivo. Vítimas sob escombros, né? Com os membros presos, soterradas e com presenças de grandes hemorragias, eu posso realizar o torniquete mesmo com a vítima presa ainda, ok? Por quê? Porque a minha intenção é cessar a hemorragia até que aquele objeto possa ser removido de cima da vítima ou a vítima removida debaixo do objeto, né? Após a aplicação do torniquete, não devemos aliviar o torniquete até que a vítima esteja no hospital, tá? Antigamente, se vocês buscarem materiais antigos falando sobre torniquete, vocês vão ver que alguns materiais diziam para você aliviar de tempos em tempos o torniquete para que o sangue não acumulasse muitos contaminantes, né? Mas isso não se faz mais. Então, aplicou o torniquete, ele só vai ser aliviado
no local intra-hospitalar, só dentro do hospital. Bom, quando aplicar o torniquete aí? Então, em ferimentos de extremidades pulsantes, tá? Quando eu tenho muito sangue espalhando pelo chão ali, então a vítima está deitada e eu percebo que o sangue se espalha rapidamente pelo chão. Quando as roupas das vítimas estão ensopadas de sangue, né? Eu percebo que não é um sangramento normal. Por isso que é importante o quê? A exposição do ferimento, né? Então, se a vítima está com uma calça jeans, com uma jaqueta, né, eu devo cortar aquele tecido para ter uma visualização melhor do que está acontecendo. Quando os curativos não exercem a sua função, então eu realizo o curativo e ainda o curativo fica ensopado de sangue, tá? Quando houve aí uma amputação traumática de braço ou perna, ok? E quando existe uma hemorragia grave e eu percebo que o paciente está chocando, né? Quando ele está chegando à inconsciência, quando ele está confuso, muito pálido, né? Então, quando ele está ali no seu grau 3 ou grau 4 de hemorragia. Erros muito comuns na aplicação do torniquete, né? Então, um torniquete nunca deve ser... ou seja, né, a pessoa não tem um torniquete eficaz, então ela improvisa um torniquete. Então, o torniquete improvisado, ele vai sim auxiliar, mas como nós vimos a diferença de pressão, ele não terá tanta qualidade quanto um torniquete comercial. Tá? Ou então a pessoa utiliza o torniquete quando não é indicado. Então, no local não indicado ou numa situação não indicada. Né? Então, era apenas um sangramento venoso, a vítima estava no local de fácil acesso, de fácil transporte, não precisava de um torniquete, estava próximo a um hospital, mas o socorrista decidiu utilizar a técnica. Tá? Então, utilizar na hora errada também é um dos erros. Tá? Usar o torniquete em sangramentos menores quando não há indicação. Então, isso é uma repetição do que foi dito acima. Tá? Colocar o torniquete proximal demais. O que é esse proximal demais? Se o ferimento foi numa parte muito distal, eu posso fazer o torniquete numa região que vai ter uma amputação menor, né, daquele membro. Então, por exemplo, se o ferimento foi ali próximo ao tornozelo, não tem por que eu fazer o torniquete próximo à virilha, ok? Eu posso fazer ele abaixo do joelho, perfeito? Por quê? Porque o torniquete, na maioria das vezes, ele vai gerar uma amputação hospitalar. Se o ferimento era no tornozelo e eu aplico o torniquete próximo à virilha, então essa vítima, né, vai ter uma perda de membro maior do que deveria. A pessoa começa, né, então outro erro aí, não apertar o torniquete como deveria, porque o torniquete, durante a sua aplicação, vai gerar dor, a vítima vai reclamar de dor, tá? E aí o socorrista fica com dó da vítima e não aperta o quanto deveria, tá? Então deve ser bem apertado. Quando necessário, a pessoa não utiliza o segundo torniquete, tá? Então o segundo torniquete deve ser utilizado sempre que necessário. O socorrista fica em dúvida se deve utilizar ou não e demora para utilizar o torniquete, né? Então, esperar tempo demais para utilizar a técnica. Mesmo com a aplicação do torniquete, né? Então, após a aplicação do torniquete, o local do ferimento deve ser sempre reavaliado durante o transporte, ok? Por quê? Porque ele tem que permanecer eficaz. Caso ele tenha sofrido perda de pressão, então eu vou aumentar a pressão daquele torniquete, vou apertar ele ainda mais, ok? E folgar periodicamente o torniquete. Então, nós vimos que não devemos folgar o torniquete, tá? Ele deve permanecer sempre apertado. Ok? Alguma dúvida? Perfeito. Agentes hemostásicos, né? O que são agentes hemostásicos? Quando o ferimento for no tronco ou no abdômen, né? E houver grandes hemorragias, não é um local onde não é possível a aplicação de um torniquete, ok? Então, se eu não posso aplicar o torniquete, eu devo realizar outras técnicas. Uma delas é a aplicação de agentes hemostásicos, tá? Esses agentes hemostásicos, eles são à base de caulin ou
quitosano. Então, são os dois materiais mais comuns para auxiliar na hemostasia. O que são esses agentes? Eles são, na maioria das vezes, é um pó, né? É um pó bem granulado. Esses grãos, eles têm aspecto de chapa, né? Eles não são circulares. E quando você aplica na hemorragia, eles vão absorver esse sangue e promover uma rápida coagulação do sangue, tá? Então, essa é a intenção dos agentes hemostásicos. E aí, galera? Tranquilo. Essa foi a aula de hoje. Professor, Manda aí. você já venceu alguma situação onde o membro foi amputado? Chegando no hospital, os médicos conseguiram repor esse membro de novo ou não? Cara, é o seguinte, a dinâmica do serviço de bombeiro ou de SAMU, você não acompanha a vítima até o final, ok? Então, a partir do momento que você entrega no hospital, né, fica a cargo do hospital dar a continuidade do tratamento, né? Então, na maioria das vezes, os bombeiros acompanham o resultado final daquele paciente, né? Onde foi feito um trabalho nesse aspecto, né? Então, um oficial do Rio de Janeiro, né, alguns anos atrás, ele realizou o quê? Um acompanhamento das vítimas de afogamento, tá? Então, sempre que havia um caso de afogamento, esse oficial ele ia nos hospitais saber qual foi o resultado do salvamento, né? Se o salvamento teve sucesso ou não. Então, no Brasil, é o único estudo que eu fiquei sabendo do Corpo de Bombeiros ou, né, de um órgão de saúde aí, acompanhar as vítimas após o atendimento de primeiros socorros. Tá? O que acontece é o seguinte, o que vai influenciar, né, na reconstrução do membro ali. Então, primeiro, um bom atendimento por parte do socorrista, né? Então, esse atendimento tem que ser o mais rápido possível, com a maior qualidade possível, né? Sempre que necessário, sempre que possível, o socorrista ele vai o quê? Diminuir a contaminação do local, utilizando soro fisiológico ou algum outro produto especial que ele tenha em mãos ali, na sua viatura, né? Então, resumindo, é a velocidade de atendimento, a qualidade do atendimento e também o que? A preservação do local, né, evitando infecções. Quando o membro for amputado ou avulsionado, né, nós devemos transportar aquele membro no gelo. Só que muitas pessoas confundem e elas acabam enterrando o membro no gelo. Não é isso que deve ser feito, tá? Então, aquele braço que foi amputado, ele não deve ser transportado igual uma latinha de cerveja, né? As bebidas a gente joga no fundo do isopor e joga o gelo por cima. No caso do membro é o contrário. Eu vou jogar o gelo por baixo, eu vou embrulhar esse membro num plástico estéreo, né? Então existem materiais estéreis para você fazer isso. Você embrulha ele num plástico para que ele não tenha contato direto com o gelo e vai colocar esse membro sobre o gelo, por cima do gelo, ok? Nós não vamos enterrar esse membro no gelo, perfeito? E aí sim você garante o quê? Uma maior qualidade ali para que a equipe médica tente fazer um reimplante. Mas esses reimplantes, eles não são 100% garantidos, né? Vai depender de uma série de fatores. Perfeito? Ok, obrigado. Beleza, mais alguma dúvida aí? Tranquilo. Beleza, galera. Então, por hoje é só. Amanhã temos mais uma aula, ok? E nos vemos amanhã, então. Bom final de dia para os senhores aí. Até amanhã. Com licença, professor. Opa! Até amanhã, professor. No YouTube? É porque eu perdi o início da aula. Não, essa eu vou mandar. As outras eu não mandei porque as outras foram mais plantões de dúvidas referente aos trabalhos de plano de emergência. Então, não. eu estava
Eu estava esclarecendo dúvidas pontuais. Então, o aluno X fez tal pergunta sobre trabalho, eu esclarecia aquele ponto dele ali, né? Então, foi mais uma parte de assessoria do trabalho. Não foi uma aula especificamente, né? Teve uma outra aula que nós fizemos uma prova online, né? Então, a última foi uma prova online. Então, também não tinha motivo para publicar essa aula. Agora, a de hoje vai para o YouTube, sim. Fica tranquilo. Beleza. Valeu, professor. Obrigadão, hein? Falou, galera. Um abraço aí. Abraço. Terça.